Obrigada, meu bem. Nós cremos que se não fosse o Senhor, meu Deus, nós não estaríamos aqui, nós não viveríamos tudo que o Senhor tem para nós. E por isso eu te peço que este lugar seja um lugar de milagres, que esta semana seja uma semana de milagres, que a vida de cada mulher aqui, Senhor, seja um lugar de milagres. Que possamos ver, que possamos desfrutar, que possamos testemunhar essa semana dos teus milagres, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, meu bem. Seja muito bem-vindo ao nosso clube, ao Clube Café com Gás, todos os dias, 7 da manhã. Nós estamos aqui, unidas, em clube, juntos, buscando viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, fortalecendo a nossa fé para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E essa semana será incrível, presta atenção. Essa semana será incrível, essa semana será incomum, e o que nós vamos viver essa semana em clube será algo sobrenatural. Nós iremos começar uma nova série nesta semana. E quando a gente começa uma nova série, a gente faz o que, minha gente? A série dessa semana se chama Milagres. Milagres. Hoje é um dia perfeito para você viver milagres. Não saia até o final, porque Deus te trouxe aqui e Ele quer falar com você. Amém? Abra a tua Bíblia aí em Mateus 9. Mateus 9:19. Gente, o que a gente faz quando a gente começa uma nova série? Ler a Bíblia, Sara, perfeito. A gente lê a Bíblia, certo? E é isso que a gente vai fazer nessa semana. A gente vai ler muito a Bíblia. E a minha sugestão para ti é que todos os textos que a gente for falar aqui nesta semana, que você leia depois o texto na tua casa. Esses dias me perguntaram no particular, mexeu comigo essa pergunta, já falei já umas 3 vezes desta pergunta. Me perguntaram no direct assim: Ari, eu oro todos os dias, mas eu não leio a Bíblia. Ela falou: eu oro todos os dias, mas eu não leio a Bíblia, sabe? Não tenho o hábito de ler a Bíblia. O que você pensa disso? Aí eu parei, pensei. Aí eu falei: meu bem, assim, se você me perguntasse o que é mais importante, a oração ou a leitura da Bíblia, eu te perguntaria o que é mais importante num avião, a asa do lado direito ou a asa do lado esquerdo? Não existe escolha, gente. Não tem como você escolher entre orar e ler a Bíblia. Isso são hábitos que você deve fazer diariamente. Eu tenho como te provar a minha vida antes do hábito de ler a Bíblia todo santo dia e a minha vida depois. Eu já era cristã, eu já acreditava em Deus, eu já tinha entregado a minha vida para Jesus, eu servia a Jesus na igreja. Eu já fazia todas as coisas, mas o hábito da leitura diária eu não tinha. Eu lia a Bíblia quando dava, eu lia a Bíblia toda semana, eu lia. Seja na igreja, na hora que o pastor estava lendo, seja a hora que eu queria buscar uma palavra. Mas quando eu entendi que isso daqui é o meu alimento diário, isso daqui é a minha prioridade, eu não posso começar o dia sem a minha prioridade, tudo mudou. É por isso que eu acredito muito que eu verei 5.000 mulheres começando o dia pela prioridade. Eu verei 5.000 mulheres disciplinadas orando a Bíblia todo santo dia. Não sei por que Deus colocou esse número na minha mente, mas eu sei que eu verei. Então não escolha
Não é uma escolha que você pode fazer entre ler a Bíblia e orar, não. É todos os dias. Você vai fazer os dois. Estão entendendo, gente? Escreve aqui. Eu vou fazer os dois. Ari, mas eu não tenho tempo. Aí você vai entrar pra minha... Você vai entrar pro MI com a quinta-feira, dia 14, quinta-feira. Você vai entrar lá pra estratégia MI que você vai ter tempo. Vamos lá? Série Milagres. Milagres. Vamos ler capítulo 9, versículo 19, que diz assim: E Jesus, levantando-se, o seguia e também os seus discípulos. Eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia veio por trás dele e tocou na veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Amém? Eu vou fazer os dois. Amém, Ari. Você me ajuda bastante com a minha prioridade de ler. Amém, Su. Comecei hoje. Amém, Gleice. Já fez efeito a imersão ontem, né? Já fez efeito. Gente, olha só como que Deus faz. Presta atenção aqui, porque eu vou mostrar pra vocês que Deus te trouxe aqui pra falar com você. Eu havia feito a mensagem de hoje. Eu havia feito ontem, tá? A mensagem de hoje. E eu havia colocado um título aqui, ó. E aí, quando foi à noite, Deus falou comigo de uma tal forma, eu havia escrito aqui, ó. O tema de hoje é Série Milagres, tá? O tema de hoje é Acontece quando você toca em Jesus. Maravilha, a imersão de ontem. Ai, que delícia, Gleice. Bom ouvir seu feedback. Olha só, olha aqui. Milagres acontece quando você toca em Jesus. E aí à noite Jesus falou comigo. Sabe por quê, gente? E aí eu escrevi aqui embaixo, ó. A mudança do meu título aqui, eu escrevi aqui embaixo. Acontece quando você toca em Jesus com convicção. Nós estamos falando de uma mulher que há 12 anos estava sofrendo. Há 12 anos ela estava perdendo sangue, ela estava perdendo vida, ela estava perdendo aquilo que era imprescindível para sobreviver. Certo, gente? Se você ficar com hemorragia durante muito tempo, você vai morrer. Esta mulher, ela estava há muito tempo sofrendo. Ela já havia perdido tudo que ela tinha, pagando médicos. E aí o que acontece? Ela ouve falar de Jesus, assim como eu e você estamos ouvindo aqui nesta manhã. Ela ouve falar que Jesus faz milagres, assim como eu e você estamos ouvindo nesta manhã. Ela ouve falar que Jesus vai fazer milagres nessa semana, assim como eu e você estamos ouvindo nesta manhã. Essa semana é de milagres, meu bem. Mas olha só, existem dois tipos de personagens aqui, nesse pequeno texto que eu li para vocês. Existe a mulher, existe a multidão. Os dois estavam tocando em Jesus. A multidão e a mulher. Os dois tocaram em Jesus. A mulher teve o milagre, a multidão não. Meu Deus, Deus falou tão forte comigo ontem. A mulher teve o milagre, a multidão não. Não basta tocar em Jesus. A gente precisa tocar em Jesus com convicção. Você quer milagre? Você quer viver milagre na tua carreira? Você quer viver milagre na tua família? Você quer restauração da tua família? Você não quer ter um casamento de fachada para que as pessoas vejam que você está casado? Não. Você quer ser amada, ser cuidada. Você quer uma conta bancária onde você não precisa ficar passando dificuldades.
onde você pode dar conforto para os teus filhos. Você quer poder falar do amor de Jesus, você quer ter um ministério abençoado, você quer liderar na tua igreja, você quer uma cura, você quer que alguém que você ama se converta. Do mesmo jeito que aquela multidão queria milagres, aquela mulher também queria milagres. Então não basta tocar em Jesus, não basta simplesmente tocar em Jesus, não basta você simplesmente fazer tua oração, não basta você simplesmente ler a tua Bíblia. Isso eu fiz durante muitos e muitos anos da minha vida e não alcancei nada. Existe uma diferença muito sutil nesse texto. Deus falou comigo e Deus vai falar com você. Nós precisamos tocar em Jesus com convicção. Tocar em Jesus simplesmente por tocar, todo mundo toca. Quantas mulheres acordam e oram? Quantas mulheres leem a Bíblia? Quantas mulheres servem na igreja? Quantas mulheres buscam ao Senhor? Tocar em Jesus, muita gente toca, mas tocar com convicção, apenas as exceções. E eu quero ser a exceção. Eu quero ser a exceção nesta manhã. Eu quero nesta semana tocar em Jesus e tirar a virtude de Jesus e tirar poder de Jesus. Se você ler a Bíblia lá, aqui está mais sucinto, mas se você ler a Bíblia em Lucas, Lucas conta essa história. E aí Lucas conta que Jesus parou e falou: quem me tocou? Aí Pedro era o máximo. Pedro, ele falava tudo o que ele pensava. Como assim quem te tocou, Jesus? Só voltou ele falar: como assim quem te tocou? A multidão te aperta. Você me pergunta quem me tocou? E aí Jesus fala: porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude. Existe uma forma de tocarmos Jesus para tirar dele poder, para tirar de Jesus o milagre que nós estamos buscando, que nós estamos clamando. E é com convicção. A Bíblia diz que quando ela ouve falar de Jesus, ela coloca no coração dela: se eu apenas tocar, eu ficarei curada. Se eu apenas tocar, eu ficarei curada. Se eu apenas tocar, eu ficarei curada. Ela começou a declarar o milagre dela. Ela começou a falar do milagre dela como se já fosse real. Se eu apenas tocar, eu ficarei curada. Ela, na hora que ela ouviu falar de Jesus, gente, vocês estão ouvindo? Vocês estão entendendo? Deus está falando com vocês? Escreve aqui: eu vou viver milagres. Eu quero que você tenha a convicção que essa mulher teve. Na hora que ela ouviu falar que Jesus faz milagres, ela já tomou posse do milagre dela. Ela disse: se eu apenas tocar, eu ficarei curada. Se eu apenas tocar, eu ficarei curada. Ali ela decretou o milagre dela, ela declarou o milagre dela, ela se encheu de convicção e ela tinha certeza absoluta que ia acontecer. Ela enfrentou uma multidão, ela enfrentou o julgamento, ela enfrentou a rejeição, ela não poderia estar naquele lugar. Eu acredito, gente, que há 12 anos perdendo sangue, ela deveria estar fraca, ela deveria estar pálida, ela estava à margem, ela era considerada impura naquele momento. Ela não poderia tocar em ninguém. Era contra, ela não poderia tocar em ninguém. Ela fez
o que não poderia fazer. Quem acredita em milagres é assim, ele faz o que não pode fazer, ele faz o que vai contra a opinião dos outros, ele enfrenta o que tiver que enfrentar para tocar em Jesus. Essa mulher enfrentou fraqueza. Não tá escrito, tá, gente? Mas em 1 Acrescentares Ariane 3 tá escrito que ela enfrentou fraqueza. Ela enfrentou julgamento. Ela não queria falar. Quando Jesus perguntou quem me tocou, ela não queria falar. Porque ela estava errada. Ela não poderia tocar em ninguém. Ela estava no meio da multidão. Ela não poderia. Ela era impura. Você vai viver milagres quando você enfrentar o que tiver que enfrentar para tocar em Jesus. Você vai viver milagres quando você declarar. Quando você tiver convicção. E aí vão falar contra, mas você tem convicção. Eu vou viver milagres. Essa semana é uma semana perfeita para viver milagres. Essa semana eu vou viver milagres. Essa semana eu vou tocar em Jesus e eu vou viver milagres. Tudo que eu tenho declarado, tudo que eu tenho buscado, tudo que eu tenho orado, vai acontecer. Escreve aqui, vai acontecer. Escreve com convicção. Se você acredita mesmo, se você acredita que Deus está falando contigo, meu bem, vai acontecer. Deus mudou o rumo desta palavra ontem à noite, porque Ele queria falar com você. Ele queria falar com você. Ele te trouxe aqui porque Ele queria falar com você. Agora, eu e você temos uma escolha nesta manhã. Eu já vou finalizar, gente. Eu não vou ultrapassar. Eu e você temos uma escolha nesta manhã. Viver. Viver a nossa semana, desfrutar da nossa semana, andar como a mulher do fluxo de sangue ou andar como a multidão. Gente, tá um chuvão aqui, vocês estão me ouvindo? Vocês estão ouvindo o que eu tô falando? Tá um pé da água na Bahia desde madrugada. Você tem a escolha de simplesmente tocar em Jesus igual a multidão, ou tocar em Jesus como a mulher do fluxo de sangue, tocar em Jesus com a convicção que já aconteceu, com a convicção que o seu milagre já chegou, com a convicção que a tua vida financeira já foi transformada, com a convicção que o teu casamento já foi transformado, com a convicção de que você vai conseguir pagar todas essas contas, com a convicção que você vai ser curada, com a convicção que Deus já entregou nas tuas mãos um ministério lindo, abençoado, com a convicção que você já foi para as nações. Estamos te ouvindo e a chuva ao fundo. Não está atrapalhando. Perfeito, meu bem. Eu decido hoje viver com convicção. Eu decido hoje viver milagres. Eu decido hoje tocar em Jesus, acreditando que eu vou tirar dele poder, que eu vou tirar de Jesus virtude. Eu decido. Essa semana inteira nós falaremos de milagres. E você só não vai viver milagres nessa semana se você não decidir. Se você decidir enfrentar a multidão, se você decidir enfrentar as opiniões contrárias, se você decidir viver verdadeiramente o milagre, não tem como você não viver. Não pare por causa da multidão. Não pare por causa da opinião contrária.
Não pare porque não estão acreditando. Quem tem que ter convicção, mulher, é você. Quem tem que tocar em Jesus com convicção, quem tem que tocar em Jesus de uma forma diferente, quem tem que tocar em Jesus acreditando é você. Declare hoje o teu milagre. Se eu apenas tocar, eu ficarei curada. Se eu tocar em Jesus, eu vou ter a minha restauração financeira. Se eu tocar em Jesus, eu vou ter a restauração familiar. Se eu tocar em Jesus, a minha casa será guardada. Se eu tocar em Jesus, eu ficarei curada. Se eu tocar em Jesus, eu vou ser usada por Ele. Se eu tocar em Jesus, se eu apenas te tocar. Amém? Tem alguém aqui que é a primeira vez no nosso clube? Coloca aqui primeira, que eu quero te receber com todo o valor que você merece. Deixa eu te falar algo. Escreve aqui. Essa semana, escreve aqui. Eu vou viver milagres. Você vai escrever com convicção. Se não tiver com convicção, você vai colocar um alarme no teu celular. Essa semana eu vou viver milagres. Você vai colocar um alarme no teu celular e você vai declarar, até você criar convicção, até você confiar nessa declaração. Dia 14 do 9, eu vou abrir as inscrições para o meu treinamento Mulher em Comum. Lá eu vou te ensinar a ter alta performance, autodisciplina e confiança, para você começar o teu dia, para você planejar a tua vida, para você planejar os teus objetivos, para você executar sem procrastinação, sem medo de falar não, e para você priorizar os teus sonhos, porque só realiza sonhos, objetivos quem prioriza. Dia 14 eu vou abrir as inscrições do Mulher em Comum. E de verdade, esse dia será o início de uma transformação nas tuas atitudes. Então eu quero ver você comigo. Dia 14 vai ser abertas as inscrições lá na Masterclass, onde eu vou te ensinar a parar de procrastinar e se tornar realizadora. Esteja comigo. Dia 14 às 8 horas da noite na Masterclass. E aí lá você vai ter a oportunidade de entrar para o Mulher em Comum. Amém? Ó a hashtag, eu vou viver milagres. Eu vou viver milagres. Durante todo o dia você vai declarar, eu vou viver milagres. Amém? Olha só, eu vou fechar a live. Você vai lá nos comentários e coloca lá, hashtag eu vou viver milagres. Mas mais do que isso, você vai encaminhar essa live para alguém. Eu quero te desafiar a encaminhar para pelo menos 5 pessoas, 5 mulheres que precisam viver milagres. Encaminha para tua mãe, para tua irmã, encaminha para as tuas amigas. Esta semana é uma semana para a gente viver milagres. E se você crê, se você tiver convicção, você vai conseguir tirar de Jesus poder. Amém? Beijo no coração, minha gente. Fique com Deus e até amanhã, 7 da manhã. Tchau. Guarda.